Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 22 de setembro, a lição 13, ela tem como título Alegrando-se na ressurreição. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 15, dos versículos 42 até 47, e também no capítulo 16, dos versículos 1 até 6. E aqui nessa passagem aconteceram algo histórico, e bastante relevante, que narra sobre a ressurreição de Jesus e os acontecimentos, eventos que ocorreram nessa ocasião. Embora o Sinédrio, que era uma corte legislativa do Supremo Estado de Israel, e que esse Sinédrio fosse o maior inimigo de Jesus, que o julgaram e condenaram à morte, foi de lá que milagrosamente surgiram dois novos discípulos que eles eram membros do Sinédrio, que eles eram discípulos secretos de Jesus, que foi o caso de Nicodemos e José de Arimateia. E José de Arimateia foi que um homem bom e justo, que ele providenciou o sepultamento de Cristo. E foi José de Arimateia que acompanhou os últimos momentos do Filho de Deus, o Salvador do mundo, até a sua morte. E com bastante audácia e bastante coragem, na sexta-feira, ele pediu para o governador Pôncio Pilatos o corpo de Jesus, mencionando para o governador que Jesus já havia morrido na sexta-feira. E o governador mandou um centurião para verificar a veracidade do que Arimateia está falando, e que de fato ocorreu. O centurião veio e confirmou: realmente Jesus está morto. E antes do pôr do sol, Arimateia providenciou roupas para Jesus, ele cavou uma rocha nas terras que ele pertencia a ele, e ali ele fez o sepulcro de Jesus e sepultou Jesus naquela mesma sexta-feira, e com a ajuda de uns guardas, eles fecharam com uma pedra bastante pesada o túmulo de Jesus e lacraram. E isto ocorreu antes do pôr do sol, ou seja, antes que iniciasse o sábado. E os evangelhos confirmam que Jesus morreu no dia da preparação, ou seja, na sexta-feira. E a ressurreição de Jesus é o marco central das Sagradas Escrituras, onde Jesus morreu no dia da preparação, ou seja, na sexta-feira, antes do sábado, ou seja, não morreu no sábado, morreu na sexta-feira. E isso foi confirmado nos 4 evangelhos, que está lá em Mateus 27:62, Marcos capítulo 15, versículos 42, Lucas capítulo 23, versículo 54, e João capítulo 19, versículos 14, 31 e 42. E a maioria dos teólogos e historiadores da época comprovam que o período que vai do pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol de sexta-feira era assim que era contado um dia por Deus. E que isso também aparece no momento da criação, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4.
E Jesus faleceu no fim da tarde de sexta-feira e foi sepultado nesse mesmo dia, antes do pôr do sol, como fala lá em Lucas capítulo 23, versículos 53 e 54. E nesse mesmo texto, diz que José de Arimateia tirou o corpo da cruz, envolveu no lençol de linho puro, que ele, Arimateia, havia comprado, e o colocou no túmulo aberto, numa rocha, do sepulcro de Jesus. E esse dia, fala ali nos evangelhos, que era dia de preparação, ou seja, sexta-feira, que está lá em Lucas 23. E ainda Lucas menciona que as mulheres viram o corpo de Jesus ali depositado por José de Arimateia, que está lá em Lucas 23, 55. E assim o Senhor Jesus, no sábado, ele descansou, passou descansando na sepultura. E os discípulos fizeram o mesmo, né? Observando esse dia de sábado. Dentro das suas atividades, foram para a sinagoga, tiveram culto, que está lá em Lucas 23, 56. E se fecharam, posterior a isso, em uma casa com medo de represálias do governo romano, que tivesse à procura de alguém, ou de alguém do Sinédrio, que estivesse procurando os demais discípulos que realmente eles estavam. E com medo realmente das suas vidas, né, estar em jogo, os discípulos se fecharam numa casa. Os discípulos demonstraram que ainda não compreendiam o plano divino. Ou talvez tenham esquecido as palavras do seu mestre Jesus quanto à sua morte. Eles estavam despreparados para serem impactados, né, pelas palavras de Jesus, o Salvador. Marcos diz que eles estavam tristes e chorando, está em Marcos 16, 10. E isso ocorreu após a morte de Jesus. Eles estavam assim, os discípulos estavam assim oprimidos pela dor e tomados também de medo de que a sorte de Jesus recaísse sobre eles, de que suas vidas também fossem tiradas. E eles permaneceram trancados em uma casa em Jerusalém e não saíam para nada. Após isso, passando o sábado após o pôr do sol, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, eles foram comprar e adquirir aromas e perfumes, né, para embalsamar o corpo de Jesus. E já bastante cedo, antes do nascer do sol, nos primeiros dias da semana, ou seja, de domingo, essas mulheres corajosas, elas foram até o túmulo de Jesus, no sepulcro, onde realmente haviam enterrado Jesus. Está lá em Marcos 16, versículos 1 e 2. E até as mulheres assim, descontraídas, conversando umas com as outras, uma delas disse: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Que era uma pedra realmente muito pesada, que muitos soldados tiveram que colocar aquela pedra lá. E o apóstolo João, ele relata a coragem de uma mulher destemida chamada Maria Madalena, que ela estava nesse grupo de mulheres, indo ao sepulcro, ainda o sol não havia nascido, ele menciona, que era no domingo. E ela não conseguia esperar e foi aonde estava o corpo do mestre. E com coragem, né? Porque os discípulos nesse momento estavam tudo fechados numa casa. Porém, ao aproximar-se do local, do sepulcro, percebeu algo estranho. A pedra que lacrava o sepulcro, pesadíssima, estava removida. Não havia nenhum soldado romano porque os soldados romanos sumiram, né, fugiram ao ver aqueles fenômenos sobrenaturais que ocorreu quando Jesus ressuscitou, que aconteceram ali. E eles saíram de seus postos e abandonaram ali, foram embora. E ao olhar para dentro, Maria Madalena viu que o corpo de Jesus também não estava ali.
e logo pensou que alguém tivesse levado o seu senhor. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado ao lado direito do túmulo, todo vestido de branco. E outras mulheres que chegaram também observaram com Maria Madalena, ficaram surpresas, né? Ficaram assim, surpreendidas, né? Com aquele homem ali, que está lá em Marcos 16, versículos de 1 a 5. Que era, né, as mulheres que acompanharam a Maria Madalena, era a mãe de Tiago e a Salomé. E este homem que estava lá dentro do sepulcro, lá sentado à direita do túmulo, percebeu o semblante das mulheres e disse: não vos assusteis, sei que buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele, Cristo, irá adiante de vós para a Galileia. Está lá em Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. E este jovem, né, que estava sentado à direita em branco que elas viram, um homem, né, que falou com essas mulheres, com Maria Madalena, com Maria mãe de Tiago e Salomé, era um maravilhoso anjo do Senhor, que veio dar esse recado amando de Deus Pai. A Bíblia, ela é bem clara em falar detalhes, né, desde o dia da morte de Cristo, que foi numa sexta-feira, até a sua ressurreição no domingo. Porém, no segundo século depois de Cristo, muitos cristãos viam a importância no fato de ter Jesus ressuscitado no domingo e passaram a santificar esse dia. Mas a Bíblia, ela é transparente, diz que o dia santo é o sábado, é o memorial da criação. E é o quarto mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8. E que Deus pede para o santificar, é o dia do Senhor, que até a sua morte descansou nesse dia. Cristo descansou no sábado e foi sepultado no sábado, antes, né, do sábado, que está lá em Lucas 23, versículos 52 e 53. E tudo isso em decorrência de que José de Arimateia, que é um dos Sinédrio, né, ele comprova que na sexta-feira ele realmente, no dia de preparação, ele depositou o corpo de Jesus no seu túmulo. E todos se retiraram ali e foram descansar no sábado, a mulher também, as mulheres também, todos foram, inclusive Arimateia, foi descansar no sábado, segundo o mandamento que fala lá em Lucas 23, versículos 55 e 56. E não há um verso sequer, ou qualquer coisa nas Sagradas Escrituras, que afirma que o domingo deve ser santificado, como memorial da ressurreição. Não existe absolutamente nada. Não existe nenhum ponto afirmando isso, e tem pessoas que observam o domingo. Agora, o que existe na nova circuncisão espiritual é que o símbolo da nova aliança em Cristo, que passou a ser a transformação de uma pessoa, que ela é realizada de dentro para fora, e que é uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador e Senhor, que é o batismo, que é feito por imersão, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Que o apóstolo Paulo afirma que nesse ato, veja que como Paulo fala a importância do batismo, que ele fala lá, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, que o mesmo apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6,4. E assim, todos nós devemos nos alegrar, né, com a ressurreição de Jesus, que ali ele venceu a morte através de sua ressurreição, para que nós obtivéssemos a plena certeza da nossa própria ressurreição na segunda vinda de Jesus, e que ele é o nosso Redentor que vive. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que
Deus tem falado com todas essas pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Ele mesmo, Jesus, disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. A única meio de salvação é através dele. E quando você aceita de coração a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, começa a manusear melhor as Escrituras, começa a ter entendimento porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa também a observância desse dia maravilhoso que é o sábado, que ele separou por causa de nós, que até Jesus descansou após a morte no sábado, e só no domingo que houve a ressurreição. E que nós temos que nos alegrar com a ressurreição. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, que está se aproximando, porque ele deu sinais para isto na Bíblia, em Mateus 24, ele, Jesus, na sua segunda vinda, levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e nós todos que aceitamos a Ele como Salvador e Senhor e obedecemos seus estatutos e mandamentos, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo e amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Já imaginou isto? Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.